Bem-vindo ao Serra Negra Sonora. Esse é um projeto de salvaguarda de memórias da Serra Negra, zona rural de Bezerros, Agreste do estado de Pernambuco. É um apanhado de narrativas acústicas no intuito de visibilizar e registrar saberes tradicionais e paisagens sonoras que correm o risco de apagamento por conta da especulação imobiliária e turismo predatório. Todos os sons e paisagens sonoras escutados nesse episódio foram gravados na Serra Negra. Boa escuta! Meu nome é Maria José da Silva, a turma me conhece como Zezinha. Eu tenho 66 anos, vou completar agora dia 1º de maio. Nasci e me criei aqui em Serra Negra. O meu nascimento foi no Ingá, passei até 4 anos no Ingá, depois vim povoado de Serra Negra e continuo aqui. Como é que era lá? Era interessante, era maravilhoso. Muito mato, muito mato. Ninguém via as casinhas, nem lugar, nem ninguém, que era muito mato. A nossa casa era de taipa, bem baixinha, entendeu? Tinha muito buraco dentro de casa, era muito lindo mesmo. Que até, inclusive, quando meus irmãos estavam começando a sentar, eu estava dentro do buraquinho para segurar melhor. Foi uma vida maravilhosa, muita dificuldade, muita necessidade, mas foi ótimo. Na minha vida de infância foi ótimo, graças a Deus. A senhora sabe como foi o seu nascimento? O que minha mãe fala, né? Diz que passou 3 dias sofrendo para mim ter, e com 3 dias de sofrimento, aí uma parteira estava cuidando dela e eu nasci. Pronto. Não sei mais nada, só que ela falou assim. Estou aqui, viu? 66 anos depois, estou por aqui. A senhora pegou o menino também já? Já. Eu fiz um curso de parteira, mas eu já tinha pegado menina de fazer o curso. Já fui parte de uns 10 partos ou mais. Foi simplesmente eu estava trabalhando, cheguei no lugar e ia cadastrar. Eu trabalhava como agente comunitário de saúde. Quando cheguei lá, a mulher, eu perguntei para ela quanto tempo de gestação, essas coisas. Ela disse, eu não sei não. Não sei quanto tempo não. Eu digo, a senhora está com a barriga muito baixa, a senhora logo vai parir. Ela disse, não, eu não sei nem quando vou parir. E fiquei conversando, eu fui numa casa vizinha, no sítio, quando o marido dela foi me buscar, dizendo que a mulher estava se sentindo mal. Quando eu cheguei lá, a bebezinha já estava coroando, pronto, aí eu já peguei a menininha, não tinha tesoura para cortar, uma senhora vizinha me trouxe uma gilete, eu esquentei numa água lá, depois passei no álcool e cortei, me amarrei e cortei o umbigo da menininha, pronto. Foi a primeira experiência. Então, depois eu fiz vários cursos de parteira, mas é tão lindo a gente ver uma vida vir ao mundo, é muito lindo, viu? Entendeu? Muito lindo, é muito gratificante a gente ver uma coisa dessa e saber que só Deus pode fazer uma coisa daquela, que é um espetáculo maravilhoso. É lindo o ser humano nascendo. A senhora reza também, né? Rezo. Eu rezo desde pequenininho, que meus avós, ele rezava e era muito católico, muito religioso, e meu avô, pai Chico, ele já nasceu com aquele dom especial. Então ele foi passando de um para outro, entendeu? E graças a Deus eu aprendi as coisas com ele, com meu avô, pai Chico. O nome dele era Francisco Custódio, mas ele foi uma pessoa maravilhosa, passou muito conhecimento e coisas boas que hoje ninguém quer aprender, né? Hoje você não vê um jovem se sentar e ficar perguntando uma coisa, não. Hoje somente a internet e aí por diante. E a senhora Sim. tinha alguém na família que era parteira? Não,
Eu tinha uma madrinha minha que era parteira, mas só madrinha, não era família, família mesmo não era família. Mas naquela época, tempos atrás, há 50 anos atrás, às vezes não tinha parteira, não encontrava parteira naquele momento. Aí as próprias vizinhas, entendeu, ajudava a nascer um bebê. Mas você já tinha acompanhado algum parto antes? Tinha, da minha própria mãe. Sem experiência, meninota que eu era uma moçota, e ela teve 2. E nessa época meu pai foi atrás da parteira. Quando a parteira chegou, eu já estava com uma menina na mão, e ela me explicando o que eu fazia, que eu não sabia. E ela disse que não era para me falar nada, o que aconteceu ali, ficava ali, que ninguém precisava saber. Aí quando a parteira chegou, foi que descobriu que tinha outro, que eu não sabia, entendeu? Era gêmeos. Era gêmeos, Aí pronto, eu tinha pegado a menina, que é Graça, e o menino, quando ela chegou, ela foi quem tirou o bebê de lá, estava atravessado. Eu rezo olhado, rezo trilhado, eu rezo peito aberto, catumã chama espinhela caída também. Eu rezo bicheira, rezo cobra, né? Veneno de cobra. E eu nem comento nada para os outros, porque depende da tua fé. Vamos supor, se você vai numa benzedeira, pensando que aí você vai se benzer, será que ela sabe, será que não sabe? Não vá nessa dúvida, porque não adianta nada. Você tem de ir com o coração limpo e pensando, eu vou ficar boa, a minha fé. Porque tudo na vida, o que move é a fé da gente. Se a gente não tiver fé, não adianta nada, entendeu? Então, eu sempre rezo com amor, rezo com carinho. Às vezes estou em casa, alguém bota no zap, Zezinha, tu pode me rezar? Agora mesmo Verônica me ligou para mim rezar um bicho dela que tá com a bicheira. Aí ela até mandou a foto do bezerro, tudo, eu rezei. Mas eu não sei a gravidade, porque se essa bicheira tiver vários dias e as pessoas olhando distante, olhando sempre, ela vai aumentar mais ainda. Entendeu? Porque o ser humano tem os olhos muito mal, entendeu? Às vezes olha, fica ou nojo, ou algum surpreende, ou fica surpreso. Então, aquilo dali tudo é coisinha, pequenininha coisa que atrapalha. No caso de Verônica, depois eu vou perguntar como é que tá. Eu vou rezar as 3 vezes, eu rezo sempre as 3 vezes, e ofereço as 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, e quem faz isso tudo é Deus, né? Eu não faço nada, apenas eu uso palavra pedindo e implorando, né, para Deus, né? Mas se tem muitos casos que você reza e as pessoas ficam olhando, ficam mexendo, aí vai se alastrando mais ainda. Você rezou, não precisa ninguém olhar, entendeu? Quando num dia, 2, você olha como é que tá. Agora, se ficar olhando, entendeu? Você não entende, mas olha, às vezes quando eu rezo uma pessoa, somente eu rezar, eu sei, aquela pessoa, se olho grande naquela pessoa, se tem cobiça, se tem inveja, eu sinto. Incrível, né? Como é que é diferente. A gente até na reza nós erramos, entendeu? É interessante. Então é um mistério sagrado que a gente não sabe, né? Só a explicação só Deus, mas é muito interessante a reza para quem acredita, para quem crê, para quem tem fé, né? Quem não tem fé não adianta nada. Uma vez eu estava aqui, chegou um senhor para mim rezar, a mulher dele, eu não conhecia, não sabia quem era, e ele era da barragem do Manuíno para lá, não sei nem onde que era. E ele chegou dizendo que a mulher dele estava muito ruim, Dona Elizabeth. Aí eu perguntei a ele como que foi, ele disse que ela foi para o médico para tirar uns pontos.
que depois foi que eu fui lá para ver. Foi tirar uns pontos e elas falaram, disse que os pontos não estava bom de tirar. Mas pelo que ele falou, eu já senti que era bicho, estava com bicho. Aí levaram para a maternidade, botaram para casa, levaram para um canto, botaram para casa. Eu digo, alguma coisa errada tem. Aí eu cheguei lá, minha filha, ele me levou na moto, o Verizo, meu marido, falou, disse, você é doida? Vai sair 6 horas da noite com esse homem, não conhece nem quem é. Eu digo, mas Deus conhece. Eu vou, e quando cheguei lá, minha filha de Deus, quando eu botei a mão em cima dela assim, eu tinha levado luva, eu coloquei as mãos, quando eu botei assim, comecei a rezar. Era tanto do bicho, tanto do bicho, tanto do bicho que você não faz uma ideia. Estapuru grande, não sabe? E graças a Deus eu rezei ela e cuidei dela. E graças a Deus ela melhorou. Hoje tem um monte de filho. Foi uma vesícula que ela fez, infeccionou a turma para não tirar os pontos que infeccionado. Claro que estava lá, né? Aqueles... Aí pronto, minha filha, eu tirei os pontos, arrumei ela. E depois o rapaz veio me trazer R$20 para me pagar. Eu digo, meu anjo, eu não fiz nada para você me pagar não, meu amor. Eu vi lá uma tristeza tão grande que eu cheguei em casa, recolhi um monte de coisa e dei para ele levar, entendeu? E graças a Deus, é muito pequenininhas coisas que a gente, entendeu? Fica emocionada e fica feliz de fazer o bem para o próximo. Lá no Ingá, nós trabalhávamos de manhã para comer de noite. Era a realidade. Naquela época não tinha o que nós temos hoje, que tem tudo acesso e a turma não dá valor e ainda reclama, né? Nós trabalhávamos para um senhor chamado Joaquim Claudino, que ele era de Caruaru. Meu pai fazia calvão e saía aqui a pé até Caruaru para levar calvão nos cavalos para Caruaru. E a gente trabalhava na enxada, e principalmente ele mais mãezinha. Nós somos em 9, e cada um fazia uma coisa. E nossa vida todinha foi na agricultura. Nós tudo era na agricultura. Foi muito difícil nossa vida, graças a Deus. Mas depois, eu já com 10, 12 anos, meus irmãos estudavam e eu não estudava, porque eu tinha de tomar conta deles, não podia estudar. Aí meus irmãos estudavam, chegavam em casa, eu ia riscar aquilo dali para ver se eu conseguia, né, imitar aquelas letras que eles faziam na escola. E eu fui aprendendo a movimentar minhas coordenadas motoras, eu mesmo em casa. Quando eu estava com 14 anos, aí apareceu a escola do Mobral, e nós comprávamos muito na venda, em venda. Nós comprávamos em venda para pagar depois. E era muito difícil, viu? Parece que quando a gente ia pagar, estava o dobro, né? Mas a gente comprava, a gente não... E o meu sonho era sair do aluguel. Meu sonho na minha vida era sair do aluguel, que a gente trabalhava dia e noite e não tinha nada. E assim, o primeiro mês que eu ensinei como eu não podia, porque eu era de menor, aí eu fui pedir para o prefeito botou papai como titular e eu, entendeu, para ensinar. Aí meu pai recebia e assim foi 6 meses. Foi onde a gente saiu mais do alugado, mais forte, né? Porque trabalhava todo mundo. E quando eu comecei a ensinar o Mobral, aí fiquei pagando a venda e ficou diminuindo. Eu já comprava balde de sardinha, comprava carne, comprava coração de boi para a gente comer. Já começou a diminuir. E assim foi indo. Depois um senhor chamado Antônio Xavier, que ele tinha lepra. Ele ficou muitos anos internado num hospital no Recife. Depois ele fugiu e veio embora, ficou aqui na Serra. Aí eu pedi um pedacinho de terra lá perto de um cruzeiro que tem
Aí deu um pedacinho de terra ali, nós fizemos uma casinha. Fizemos o tijolo e fizemos uma casinha da gente. Aí já saímos do que era dos outros e viemos para nossa própria casa. Fazer assim, aquela casa nós trabalhamos hoje, mas não tá morando no que é dos outros. E já começou a melhorar, porque lá nós morava, era uma casa de taipa cheia de buraco. Já aqui já melhorou, já era cimento, entendeu? E de tijolo. Aí as coisas foram melhorando, graças a Deus foi melhorando quando nós chegamos aqui na serra. E foi seguindo. Aí nós usávamos candeeiro. Depois teve uma luz a motor, eu ligava o motor e um senhor tomava conta, aí de noite nós tínhamos energia, de manhã, durante o dia não tinha, só toda tarde. E assim por diante. E minha mãe, bichinha, ela teve 14 filhos e é uma grande mulher. Minha mãe é uma grande mulher. Trabalhou tanto lugar, tanto para os outros. E hoje é muito doente, ela vive muito doente, mas ela está bem, graças a Deus, porque ela está com 86 anos, meu pai com 92, já é uma boa caminhada, né? Graças a Deus. E estamos indo aí. Eles moram aqui na Serra? Não, meu amor, desde de 80 meu pai teve um problema muito sério. E como meus filhos tudo mora para o Recife, porque casaram com gente de lá do Recife, tudo mora para o Recife. Aí ele precisou ir para o Procap. Aí ele fez 3 pontos safena e válvula, tem válvula. Aí pronto, teve de ficar lá. Aí saiu daqui para lá, porque vivia mais no Procap do que em casa. Trocou o bom daqui por aquele sufoco, que ali não é vida não, cruz credo. Não é, meu anjo? É horrível ali, horrível, eu detesto o Recife. Eu nunca passei assim, dizer, uma semana, um mês lá em Paizinho, passei em hospital com eles, entendeu? Mas lá em casa não, porque eu não consigo, é muito calor, é muita agitação. Você vai apanhar um ônibus, é com medo de todo mundo, a turma é tudo escondendo as bolsas, a turma é tudo, entendeu? É muito difícil. Muita gente também. Né? Muita gente e aquele sufoco, os ônibus tudo cheio. E aqui não, o ônibus é você mesmo andar, entendeu? Sossegado, esse paraíso, não é verdade? Minha filha mora também em Caruaru, eu também não gosto de Caruaru. E a história da serra? Isso é o que os outros falam. Meus avós eram quem falava isso aí, que aqui na Serra Negra era um engenho onde tinha muito cafezal, que aqui era muito café. Então tinha um dono de engenho, que eu não sei o nome, eu já tentei para lembrar o nome eu vou ainda perguntar para o paizinho, se eles lembrar, eu te falo. Aí tem esses caras que era o dono do engenho aqui, e ali, aonde que fica a bodega do véi, aqueles até chegar naquela comedoria, né? Aquela que é sempre assim, né? Sim. Aquela sempre assim, até chegar nesse café novo que abriram agora. Não abriram um café novo ali? Foi. Pronto. Até ali era um canto que era somente um galpão grande, que era tudo para escravo. Entendeu? Os escravos, eles trabalhavam no roçado, nessas coisas outras, e de noite eles ficavam ali. Aonde que é a creche que era a creche de primeiro, que agora é o CRAI. Ali onde que é o CRAI, ali ao lado tinha tronco, tinha pau, entendeu? E o pau que a turma disse que batia nos escravos. Aí disse que duas negras, ela sofreu muito. Bateram muito nela e elas sofreram muito e saíram fugidas. Encontraram numa caverna enforcada, as duas. Dizem que de primeiro aqui se chamava Serra Verde, porque era muito verde e muito bonito. E após essas mortes, aí colocaram Serra Negra. Mas é uma coisa que eu não sei, é que, entendeu? Os outros contaram. Na época que eu estou com 66 anos, quem veio antes de mim, entendeu? Aí é que contava essa história. Mas eu não sei te falar de certeza. Se seu Zé Ribeiro tivesse vivo, ele sabia toda a história dela.
porque era, entendeu? Mas fez, ele morreu já faz 9 anos, aí ele saberia. E tem muita gente, aqui os mais velhos tudinho, fizeram o quê? Venderam para a turma do Recife e foram embora para Bezerro. Aí chegaram lá em Bezerro, compraram naqueles cantos, pior que tem uma casinha que dá tristeza. Gente, família minha mesmo, eu tenho uma tia, tem madrinha, tem família que mora lá, que jamais ela vai poder comprar mais aqui, entendeu? Mas continua lá no lugar horrível, horrível, horrível mesmo. Então, a turma começou a destruir, compra, tira o mato logo todo para poder construir. Aí é onde está destruindo. Eu acho que deveria existir autoridade aqui, onde freasse muitas coisas aqui, entendeu? Porque senão vai acabar, meu amor. Vai acabar as coisas aqui. A senhora acha que a falta de chuva tem a ver com isso? Tem, meu amor. Quando nós era pequena, aqui, eu não tenho, naquela época não existia foto, não existia essas coisas aí, a gente não sabe nem explicar. Mas olha, aqui era um paraíso. Aqui chovia de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Sempre estava chovendo. Aquela chuvinha fininha, as grotas corriam água dia e noite. Nunca ficava um lugar que, para você dizer que não estava aquele barulho de água, você estava nos cantos assim, escutando o barulho das águas. Entendeu? Então, a turma fala que não. Mas sim, se mexeu com a natureza cobra, a natureza, entendeu? É perfeita e Deus é perfeito. Então, tudo isso aí mexeu com a chuva. Aqui, para você dizer assim, passou um mês sem chuva. Nunca passou um mês sem chover. Era muita água, muita chuva. E agora está uma tristeza de se ver, viu? Eu vou te falar uma coisa, nossa Serra Negra morreu. Que era que eu fico assim, pensando. E meu avô, ele falava, dizia para mim, olha, vocês, que nós se reunia, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha essas coisas outras. Então, cada dia, da noite ao anoitecer, ele começava, nós ia rezar o terço, e depois ele ia contar as histórias. Aquela estrela é isso, essa estrela é aquilo. Entendeu como que é? Contar a história pra gente. Ave Maria, a gente ficava emocionada com aquilo. E meu avô, ele dizia que andava Jesus, Maria e José. Tudo que ele ia ensinar uma reza para você, ele contava uma história, não sabe entender? Andava Jesus, Maria e José, aí Jesus andava, Maria ia e José ficava. Aí, isso é para dor de dente, né? Para rezar dor de dente. Aí ele explicava, entendeu? E tudo isso aí, é tudo que ele ia ensinar uma reza, ele ia primeiro contar a história. Aí andava Jesus, Maria e José na terra de Macusalém. Então Jesus ia, Jesus andava, Maria ia e José ficava. Por que José ficava? Aí ele perguntava, ele dizia que era porque estava com dor de dente, aí começava, entendeu? Aí ensinar a reza. E ele contava. Hoje em dia, ninguém escuta mais nada, minha princesa. A gente chega nas casas, todos estão assistindo uma novela, grita pra gente não atrapalhar, porque senão vai perder o capítulo da novela. E assim se segue. E cada vez vai ficando pior aqui.
Aqui era muito bonito, tinha muito pé de mato que a gente reunia 10, 20 crianças e não conseguia abarcar. Aquilo ali é onde, perto do cruzeiro, onde tem aquele tanque, aquele lagozinho de frente à igreja, não tem? Aí que fizeram aquilo ali, aí mexeram. Do lado de baixo, ali tinha uma lagoa linda. Ali tinha uma lagoa que, do tamanho que começava as casas lá até o final era lagoa. Era lindo, era peixe, era lindo, 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 lindo. Eu chorei tanto quando derrubaram aquilo, porque a gente morava ali ao lado, né? Que era perto do cruzeiro, onde tem aquela casa que hoje é de Maria de Zé Cândido. E nós brincava, entendeu? Nós pescava, entendeu? Era cada piaba gorda, cada piaba grande, entendeu? E cortaram um pé de mulugu bem grande, bem grosso, que tinha lindo, 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 que hoje é o Bar de Francisquinho. Ali tem um pé de mulugu muito lindo. E ali a lagoa, era uma lagoa que a gente chamava o açude, mas era uma lagoa linda, linda. Só foi que o prefeito fez, tampou-la para ficar ali, construir casa, entendeu? Tampou. Era linda, linda. Eu passo lá, eu choro, viu? Toda vez que eu passo ali, me dá vontade de chorar. Ali era água só. Era uma água tão limpa que você olhava assim, via o chão de embaixo. Era fundo, mas a gente via o chão, via os peixes andando, entendeu? A pessoa fazer uma autoridade de fazer uma coisa daquela, entendeu? É isso que não entra na minha cabeça. Ali atrás daquelas casas, antes de chegar no tanque, não tem umas casas assim que tem como se fossem umas pedras, quase umas pedras ali. Sim, desse lado do quadriciclo. Você já viu lá atrás? Lá atrás era uma mata fechada, linda, linda, escura, que durante o dia era os vagalumes, tudo lá dentro. A gente pensava que era de noite, de tão escuro que era. Aí Sebastião vendeu para uma turma do Recife, aí construíram tudo casa. E casa não, porque aquilo não é casa, é prédiozinho, sabe? Um em cima do outro, e destruíram a beleza que tinha ali, destruíram. Então, ali, somente ali naquele lugarzinho ali, tem, parece 58 apartamentos. Nossa. E destruíram tudo. Então, isso daí sente, né? A natureza é natureza, é natureza. Lá tinha, a grota corria de cima a baixo. Era uma grota, a gente estava assim em cima, escutava somente o barulho. Aí a turma botava palha de banana assim, para fazer bica, não sabe? Só via em todo lugar aquelas bicas. Hoje é muita água. Hoje tem um açude lá embaixo, depois dos condomínios, que vem água, que é uma fonte d'água de Sebastião. Mas é muito triste de se ver. Está muito baixo, porque... Aí Sebastião falando para mim hoje que a água dele abaixou. Tu quer o quê, Sebastião? Entendeu? Vocês destruíram tudo, então aí ela tem de abaixar mesmo. E está muito quente. Eu tive por esse poço aí. Muito quente. Porque esse alto ali era tudo mata. Aí eles cortaram tudinho para fazer pasto. Aí pronto, estragou aqui o açude. Você vê como sofreu? Ele já sofreu, porque naquela época ele não abaixava a água. Podia o sol estar quente, ele não abaixava. Mas agora você pode olhar, está sequinho. É difícil. Aqui é o lugar melhor que tem de se morar, minha filha, mas a turma não tem, né? Assim, eu formei uma associação, fiquei formando com 2 anos, e eu fui para ver se a turma ficava, assumia. Eu não pude mais assumir por causa do overismo, não tinha como. Aí entreguei para uma menina, ficou com a associação, nem abriu, nem fez reunião, não fez nada. Associação de quê? A Associação dos Moradores de Serra Negra. Aí acabou. Tem algum lugar que a senhora tem assim muito carinho, que acha que seja um lugar sagrado? Tem. Para mim eu tenho muito carinho, lugar sagrado é aqui perto de Nossa Senhora e na igreja. É meus 2 cantinhos. É o meu cantinho predileto. Que aí eu rezo, eu sei que nós estamos apenas venerando, mas é um cantinho onde você se sente bem. Eu pego um banquinho, me sento ali, eu me ajoelho ali, entendeu? Eu vou conversar com Deus, é muito bom, muito bom.
essa história dessa igreja, minha filha, esse senhor, Antônio Xavier, ele foi quem construiu. Ele com essa lepra, e ninguém ia lá na casa dele. Só ia eu porque a turma tinha medo de pegar, né? E eu não tinha nem chinelo, ia descalço e nunca peguei. Eu falava assim, a turma, com aqueles preconceito besta, né? Tinha muito preconceito de São Antônio Xavier. Aí ele fez uma promessa para, se ele melhorasse, ele traria São Francisco Xavier para cá fazer uma igreja. Aí pronto, aonde pega toda igreja ali, o povoado tudinho, pertence ao patrimônio da igreja. É a igreja ali que comanda aquele patrimônio ali. Aquela igreja foi feita pelas pessoas. Meu pai trabalhou muito, minha família todinha trabalhou naquela igreja e muita gente ajudou, muita gente, com um saco de cimento, com um pedaço de tijolo. Hoje nós temos que comprar tijolo. De primeiro a gente fazia o tijolo, batia o tijolo, raspava, queimava, e entendeu? Era assim, cada um ajudou do seu jeito. E ele trouxe a imagem, mandou buscar em Roma a imagem de São Francisco Xavier, aí colocou aí. Aí, 1949, eu nem sei, eu acho que é a data que construíram ela. E São Antônio Xavier, na realidade, ele não ficou bom, entre aspas, mas melhorou muito que ele não saía de cima de uma cama. Então, ele era todo encriquiado assim, ele escrevia, botava a caneta assim e escrevia assim, com a boca, né? Tudo dele era com a boca. E era encriquiado, ele não andava. E meu pai era quem carregava ele na carroça para andar para os cantos com ele. É muito pesado, ele já reclamava, bichinho. Ele era muito pesado para carregar. E São Antônio Xavier morreu foi em dia 17 de 1987, ou foi, não sei, foi uma coisa assim, eu não sei dizer a data certa não, mas ele morreu faz tempo e foi quem fez muito, ajudou muito mesmo. Inclusive ele deu um pedacinho de terra para papai, de meia. Foi a gente também, ele deu um pedacinho de terra, a gente trabalhou lá e aí colhia jaca, laranja, banana, café, aí tudo era dividido no meio, sabe? Foi muito bom. Ele foi um homem muito bondoso. E ele falava para mim que ele pegou aquela lepra tirando capim, mas ninguém sabe, né? Ele disse que queimava a caeira, o fogo, né, muito quente, e depois foi tirar um capim, e quando foi tirar um capim dentro d'água, no açude, aí ele disse que quando já chegou em casa já se sentiu mal. E disso aí ele dizia que a lepra dele tinha sido por causa disso aí. Mas não foi, eu não sei, só Deus é quem sabe. Mas era uma coisa triste de você ver. Os olhos dele, se você não tinha criança que olhasse para não sair correndo, porque os olhos dele eram buticados, entendeu? Era uma coisa muito horrível. Aí ninguém ia lá. Só eu ia, eu vivia lá direto. Porque ele me ensinava eu ler, me ensinava eu escrever. Eu gostava muito de São Antônio Xavier. Mas São Francisco Xavier é o padroeiro da... é o padroeiro nosso aqui. Era esse que tu falou que tinha um festejo, né? É, tinha, era muito de primeiro quando a gente era mais jovem, assim, 18, 17. Nós saía com São Antônio, com seu Zé Augusto e com seu Zé Ribeiro para pedir dinheiro, doação. Aí fazia a festa do padroeiro. Hoje nem isso tem, minha princesa. Como é que era essa festa? Essa festa tinha tinha barraca no meio dali da praça para vender as coisas, para construir, arrecadar fundo para a igreja e passava a noite todinha a turma brincando. Tinha canoa, tinha roda gigante, tinha muito esses brinquedos de criança. Vinha direto para ir. E parou. Faz quanto Parou. tempo parou? Meu anjo, eu acho que deve fazer
uns 30 anos que não, 30 anos, que não já. tem mais festa. Uau. Só tem no dia do Padroeiro Xavier, em São Francisco Xavier, tem a missa, a procissão, às vezes tem crisma ou primeira Eucaristia, mas a festa mesmo não. Qual é a data mesmo? Dia 3 de dezembro. Tinha outra festa lá em cima, outro festejo. Não tinha nada lá em cima, só veio aparecer alguma coisa quando o doutor Luquinha começou a construir aqui, comprou aquilo ali, e ele começou a construir, aí ele falava muito, ele vivia muito aqui com meu marido. Ele dizia, Alberizo, eu vou fazer um negócio lá em cima para chamar turismo para cá. Aí o Alberizo disse, tu acha que dá certo? Ele disse, dá. Aí ficava, né, conversando eles. E sei que ele fez aquele negócio ali, entendeu? Foi ele que fez Foi o ele que teatro? fez, foi. Aí ele fez, em seguida ele foi embora. Pô. Ele deu uma dor na cabeça dele, e essa dor, mas aquilo era CA. E foi indo, foi embora. Ele era muito especial, doutor Luquinha. Aqui tem o carnaval, sempre tem o carnaval, Papangu, essas coisas outras. Aqui em cima também? É, Embaixo? Aqui em cima? aqui em cima. Sempre teve. E também, vamos supor, se tinha alguém que morasse num sítio, aí se reunia aquele monte de gente e vinha como que viesse com um clubezinho de carnaval. Mas desistiu. A turma mais velha foram embora para outros lugares e a turma jovem. A senhora faz também, passa pro povo assim quando aparece, com dor de barriga, passa chá, ou lambedor? Eu Essas não coisas? sou muito disso aí não, mas ensino. Quando alguém está isso assim, aquilo outro, eu ensino as benditas plantas. Porque a gente, olha, tem tanta coisa que a gente pode buscar no mato, em vez de buscar na farmácia. Não é verdade? Tem muitas coisas. Esse projeto contou com a colaboração de Lara Bione, fazendo a idealização, produção, captação e edição de som, Camila Santana, fazendo a pesquisa e edição de texto, Gabriel Godoy, sendo designer e fotógrafo, Menininho Artesão, como articulação local e guia na mata, Dona Maria Silvina dos Santos Lima, fazendo articulação local. A vinheta inicial é um trecho da tocada de Biozinho Sanfoneiro. O incentivo é do edital de formação e pesquisa LabPE 2021, Lei Aldir Blanc.